Oi pessoal, tudo bem? Nos últimos dias vocês devem ter acompanhado a chegada da Coronavac, a vacina chinesa que começou a ser testada aqui no Brasil. No vídeo de hoje a gente vai explicar como essa e outras vacinas para a Covid-19 funcionam. No dia 21 de julho, 20 mil doses da Coronavac chegaram aqui no Brasil. A vacina é produzida pela empresa chinesa Sinovac Biotech e está na terceira fase de testes, que é a última e maior etapa antes de uma possível aprovação. Aqui no Brasil, mais de 9 mil profissionais da saúde de diferentes partes do país vão receber a vacina. Eles foram escolhidos justamente por estarem na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Esses voluntários vão receber 2 doses da vacina num intervalo de 14 dias. A partir daí, os pesquisadores vão fazer um acompanhamento de 3 meses para verificar a resposta imunológica provocada pela vacina. De acordo com a Sinovac, a vacina apresentou 90% de eficácia na segunda fase de testes, que é feita com menos pessoas. Se tudo der certo, a empresa diz que pode produzir até 30 milhões de doses por ano. Pois é, essa corrida para achar uma vacina para a Covid-19 é uma coisa inédita no mundo. Isso porque esse processo de desenvolvimento costuma demorar bem mais. Pra gente ter uma ideia, a vacina contra a cachumba levou 4 anos para ser feita e a do sarampo 10. E olha que esses eram considerados os menores tempos até agora. De acordo com a OMS, existem 123 vacinas sendo desenvolvidas nesse momento e 10 já estão sendo testadas em humanos. Toda essa movimentação e rapidez faz bastante sentido. Afinal, o país que descobrir a vacina primeiro vai poder se imunizar antes. E isso vai permitir com que ele saia na frente na recuperação econômica. Mas se você está pensando que todas essas vacinas são feitas da mesma forma, não é bem assim. Na verdade, existem 7 tipos em desenvolvimento contra o coronavírus. Cada um desses tipos age de formas diferentes no corpo e tem seus lados positivos e negativos. Calma que a gente vai falar de cada um deles. Vamos começar com a Coronavac. Ela é uma vacina de vírus inativo. Para fabricá-las, os laboratórios usam formol ou calor para matar o vírus. Ele fica incapaz de se replicar e causar doenças, mas já é o suficiente para induzir a produção de anticorpos. As vacinas contra poliomielite, raiva, gripe e hepatite A, por exemplo, são desse tipo. Um outro desenvolvimento parecido é criar vacinas de patógeno enfraquecido, criadas pelo francês Louis Pasteur. Para enfraquecer o vírus, os cientistas o fazem passar várias vezes por células animais, ovos, tecidos ou bichos vivos mesmo. Nesse processo de introdução e reintrodução, o vírus vai sofrendo uma pressão seletiva e vai adquirindo algumas características e perdendo outras. Eles se tornam muito bons em infectar animais, mas fracos para fazer o mesmo em células humanas. Nesse ponto, o vírus é coletado e transformado numa vacina. O resultado é um micro-organismo vivo, mas sem todo aquele perigo original. Vacinas contra sarampo, rubéola, febre amarela e várias outras funcionam assim. Esses 2 tipos de vacina costumam ter uma alta resposta imunológica, só que por carregarem o vírus, elas têm um risco de infecção, ainda que bem pequeno. Pode rolar também uma reversão, que é quando o vírus inicialmente inofensivo volta a se tornar agressivo. Além disso, para produzir vacinas como a do vírus inativo, é preciso cultivar uma grande quantidade de vírus nas fábricas. E isso, claro, exige medidas de segurança mais fortes. Ou seja, para essas vacinas ficarem disponíveis, é preciso muito tempo de testagem. Outro método de produção de vacinas é utilizando um pedaço do código genético do vírus, no caso do RNA mensageiro. É esse RNA que produz a proteína Spike, que o SARS-CoV-2 usa para invadir as células humanas. Os spikes são aqueles espinhos que você vê na imagem do novo coronavírus, sabe? A ideia é que as nossas células usem as instruções contidas no RNA para fabricar a proteína Spike. Ela seria reconhecida pelo sistema imunológico, que produziria anticorpos para evitar uma infecção. Atualmente, 29 equipes estão produzindo vacinas do tipo. Uma delas é a Moderna Therapeutics, dos Estados Unidos, que foi a primeira a fazer testes em humanos. Além disso, a Pfizer e a alemã BioNTech estão desenvolvendo em conjunto uma vacina de RNA. O desenvolvimento desse tipo de vacina é mais rápido e, em tese, não tem nenhum risco, já
já que não carrega o vírus. Mesmo assim, nenhuma vacina desse tipo já foi aprovada alguma vez. E olha que a ciência já estuda ela desde os anos 90. O problema é que por algum motivo essas vacinas não induzem uma resposta imunológica muito forte no nosso corpo. Apesar disso, o cenário é otimista. A vacina da Moderna, por exemplo, está na fase 2 de testes com resultados positivos. Outro método é a chamada vacina de DNA. Ela funciona da mesma forma que a outra, só que ao invés de pegar um pedaço de RNA do vírus, os cientistas criam um DNA sintético. Esses genes são feitos em laboratório e vão ser os responsáveis por induzir as nossas células a produzir a proteína spike. Uma das empresas que está desenvolvendo uma vacina do tipo é a americana Inovio Pharmaceuticals. Ao que tudo indica, esse tipo de vacina tem um efeito mais robusto e duradouro do que uma vacina de RNA. Por outro lado, a produção é mais demorada. Outro tipo de vacina são as vacinas de proteína. Elas funcionam de uma maneira mais direta. Ao invés de pegar uma parte do código genético do vírus, os cientistas vão lá e pegam logo um pedaço dele. A vacina da hepatite B, por exemplo, é desse tipo. Dentre as vacinas de proteína, o tipo mais sofisticado são as VLP, que é uma sigla em inglês para partículas semelhantes a vírus. Essas partículas imitam o formato do vírus, mas não tem nada de código genético deles, ou seja, sem risco de infecção. Existem pelo menos 9 equipes desenvolvendo vacinas VLPs. Entre elas, o nosso Instituto do Coração, que pertence ao Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Esse tipo de vacina é mais potente do que as de RNA, já que você está injetando a proteína diretamente nas células. O último método é bem curioso. São as vacinas de vetor viral, que usam vírus geneticamente modificados. Saca só, a ideia desse tipo de vacina é pegar um vírus que seja inofensivo pra gente e alterar o código genético dele, para que ele possa produzir as proteínas escolhidas pelos cientistas. No caso da Covid, os cientistas estão pegando um adenovírus que só infecta chimpanzés e fazendo modificações nele para duas coisas. 1. Não poder se reproduzir e 2. Conseguir fazer a proteína spike. Daí, quando você toma a vacina, esse vírus modificado penetra nas suas células, levando com ele a proteína. A partir daí, o nosso organismo consegue criar defesas contra ela. Mais de 30 laboratórios estão apostando nessa técnica, inclusive a Universidade de Oxford, em parceria com a multinacional AstraZeneca. A única desvantagem desse método é que, como o vírus não se reproduz dentro do corpo humano, a vacina acaba gerando uma resposta imunológica mais fraca. A vacina de Oxford, que tem esse nome aqui, começou a ser testada na Inglaterra em junho e vai ser testada aqui no Brasil também. Mas essa procura pelo Brasil para fazer testes, seja a vacina de Oxford, seja a vacina chinesa, não é uma coisa boa. O nosso país só está sendo escolhido porque, ao contrário da maioria dos outros lugares, a nossa curva de casos da Covid ainda está ascendente, crescendo. Se você tem alguma dúvida relacionada à pandemia, manda pra gente e não deixa de seguir a Super no YouTube e no Instagram para saber sempre que tiver vídeo novo. Valeu, até a próxima e fique em casa.